Há milhares de anos, as pessoas contam histórias umas para as outras. Histórias existiam para transmitir conhecimentos, censurar vícios, promover virtudes ou simplesmente para entreter. Com o surgimento da palavra escrita, o ato de contar histórias ficou mais fácil. Não era mais necessário reunir as pessoas ao redor de uma fogueira. As histórias eram transformadas em textos que podiam ser lidos ou representados. Em um livro, a história se passa em um único lugar, na cabeça do leitor. Folheamos as páginas, deixamos a imaginação correr e visualizamos cenários e personagens. Mas para que essa história deixe de existir apenas em palavras escritas e seja transportada para o mundo real, é necessária uma outra técnica, a dramaturgia. O substantivo dramaturgia significa arte ou técnica de escrever e representar peças de teatro. Mas com o tempo, também passou a incluir a escrita para cinema ou televisão. A palavra chegou ao português pelo francês dramaturgie, cuja origem é o grego dramaturgia, que designava a composição ou representação de uma peça de teatro. A raiz da dramaturgia vem de drama, palavra que em grego e latim significava ação, tragédia, peça de teatro. Você já leu um livro e depois assistiu um filme com a história do livro? Ah, com certeza. Eu li um livro, quando eu era adolescente, aquele Eu, Cristiane F., e depois eu assisti o filme. Já, vários. E eu acho que nunca é igual. Sempre prefiro o livro. Senhor dos Anéis, os 3. Eu li antes de assistir o filme. E qual a diferença? Eu achei o livro mais detalhista. Já o filme já é mais direto, né? Eu acho que Anjos e Demônios é um livro extremamente inteligente, trabalhado, estrategista, e que no filme isso não é passado. Mas o livro você consegue construir o seu detalhe da maneira que você imagina. Eu acho isso bem legal. Quem já leu um livro e depois assistiu a um filme com a mesma história desse livro, percebeu que nem tudo que está em um necessariamente aparece no outro. Escrever uma história para ser publicada em um livro é diferente de escrever a mesma história para ser vista no palco do teatro, no cinema ou na tela da TV. Mas muitos filmes e peças contam histórias originalmente publicadas em livros. Por isso, o texto tem que passar por uma adaptação. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou me encontrar com o vigário. É por aqui ou por ali? É por aqui. E a casa do coronel Felisberto? Ih, é um pouco mais longe. O senhor tá indo pra lá? Estou. Por quê? O homem é danado. Não morre nunca. Enquanto isso, vai moendo os ossos dos coitados dos enfermeiros. Não faz nem uma semana que o último saiu daqui com a cara quebrada. Eu sou o novo enfermeiro. Então é o próximo. Eu não tenho medo de gente sã, vou ter medo de gente doente. Professor, O Enfermeiro é um filme adaptado de um conto homônimo escrito por Machado de Assis, há mais de 100 anos. A linguagem machadiana precisa de muita adaptação para se transformar em um filme? Olha, ela não precisa de tanta adaptação, no sentido de que a obra do Machado de Assis, a narrativa do Machado, ela é uma narrativa envolvente por si só. Ela é uma narrativa que contém fatos que prendem a atenção do leitor, que fazem com que o leitor se pergunte o que vai acontecer na cena seguinte, na passagem seguinte ou no capítulo seguinte. Nesse sentido, é fácil levá-la ao cinema, porque ela apresenta essa organização, esse entrecho. No entanto, a dificuldade está em você conseguir transmitir também, através da linguagem do audiovisual, as questões ou a dimensão psicológica da narrativa do Machado. O Machado, além do enredo, ele tem também toda uma pesquisa da própria alma humana, da psicologia humana. Isso independe ou se separa do próprio enredo. E talvez isso torne a adaptação mais difícil ou exija um cuidado maior, por exemplo, na escolha de atores. O ator tem que transmitir ao espectador, ao observador, essa dimensão psicológica das histórias do Machado de Assis. O remédio. Por favor, coronel. Coronel. Bestalhão! E você acredita que a adaptação deve ser fiel à original?
Não, eu acredito que existe uma diferença de linguagem entre o cinema, ou a televisão, o audiovisual, enfim, e a literatura. E eu acho que essa diferença, ela precisa ser respeitada. Então, embora a história possa ser fiel ao original, a maneira de contar essa história, ou certos recursos da história, podem ser um pouco diferentes. Eu dou um exemplo aqui na questão da metalinguagem. O que é metalinguagem? Metalinguagem é a reflexão que o artista faz sobre a sua própria linguagem. Ora, o escritor reflete sobre a sua atividade de escritor, sobre a atividade literária, da escrita. O audiovisual, o filme, podem refletir sobre o próprio cinema, o próprio audiovisual. O recurso é o mesmo e acho que vai estar sendo fiel ao espírito do Machado, mas usando um recurso diferente. Então, tem que ser fiel ao espírito da história, mas não necessariamente fiel para e passo, absolutamente fiel a cada traço. Acho que não. Acho que deve ser respeitada a diferença de cada linguagem. Adaptada. Deve ser adaptada, exatamente. Essa é a palavra. Tá.